Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma, dia 13 de março do ano 2022. E o evangelho para nossa meditação é o evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 28b a 36. E o evangelho diz isso. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam conversando com ele. E quando esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Nós acabamos de ouvir o evangelho de Lucas, que fala sobre a transfiguração de Jesus. E nós podemos, a partir desse texto, a pensar muita coisa. Nós estamos vivendo um contexto de Quaresma, onde cada um de nós é chamado a darmos uma olhadinha para a nossa vida, para ver como nós estamos vivendo, porque nós estamos a caminho da eternidade. E a Quaresma é esse tempo de graça de Deus para que a gente acerte o passo no caminho. Eu vou abordar um tema hoje que não é muito comum você ouvir em igreja. Mas pensa. Você viu que na igreja, e os cristãos, assim, de maneira geral, não pensam muito nessa realidade que eu vou dizer. Se nós olharmos os evangelhos e nós fizermos um estudo comparativo entre os 4 evangelhos, nós vamos, sem muita dificuldade, chegar à conclusão que o tema que Jesus mais aborda, mais insiste, é que a vida é eterna. Inúmeras vezes Jesus disse, direto ou indiretamente, que a vida é eterna. Tá, e nós acreditamos nisso. Mas pensa um pouquinho. Se é verdade que a vida é eterna, então a gente não morre. Aí você vai me dizer, pai, você está louco?
eu já sepultei um punhado de gente da minha família. E eu vejo e ouço todos os dias notícias de que alguém morreu. Mas será que é isso? Vou falar para você que é cristão, que acredita em Jesus, porque você acredita em Jesus e eu acredito. Agora, se de repente Jesus vem dizer para mim que a vida é eterna, eu não posso misturar as coisas. Porque se a vida é eterna, a morte não pode interromper a vida. Porque se a gente morrer, a gente morreu, ponto, acabou. Ponto final. Mas ele fala que a vida é eterna, então como que é isso? Você vai dizer assim, mas a igreja... Não, gente, vamos estudar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho, tá? Vou pegar um texto aqui que você vai parar para pensar. Na época de Jesus, naquele dia lá no Monte Tabor, que a gente tem a oportunidade de visitá-lo, de ir lá, subir lá no monte e orar e ver, tem lá hoje uma igreja muito bonita. Tá bom, lá aquele dia no Monte Tabor, quem estava? Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. Não é isso que nós acabamos de ler? Tá. Só que naquela época lá, naquele dia, o Moisés já tinha passado desta vida para outra aproximadamente 1.100 anos. O Elias, que estava lá no monte, já tinha passado dessa vida para outra vida aproximadamente 800 anos. Mas o Evangelho fala que o Moisés e o Elias estavam vivos. Não era a alma do Moisés e a alma do Elias, não. Eram os dois personagens do Antigo Testamento que estavam ali vivos, conversando com Jesus. Mas por que eles estavam conversando com Jesus? Porque naquele momento Jesus estava transfigurado. Jesus não estava mais naquele momento vivendo ele, Jesus, sobre o limite do tempo e do espaço. Ele mostrou para o Pedro e para o Tiago e para o João a outra realidade, o outro lado da vida, para dizer que o Moisés e o Elias não tinham morrido, estavam vivos. E eles estavam conversando com Jesus sobre as Escrituras. Então isso, meu irmão, é para que a gente consiga vislumbrar, porque entender às vezes nem dá, que a nossa vida não termina no sepultamento. O que fica lá no túmulo, quando não houve cremação, é matéria orgânica. E matéria orgânica fica ao longo da nossa vida de 7 em 7 anos. Quando nós completarmos o ciclo da passagem desta para outra realidade, e isso do ponto de vista científico, médico, demora no máximo 23 dias. Nós vamos sair ressuscitados, vivos, em corpo e alma, como Elias e Moisés, como Jesus ressuscitado. Então não existe a alma do teu parente que está lá esperando chegar o corpo no juízo
Gente, isso é bobagem. A vida é eterna, a vida não acaba. Nós entramos num processo e saímos vivos, ressuscitados, porque Deus nos ama algum tempo depois. Então é para pensar isso. Se eu quiser estar com Moisés e Elias e com Jesus, eu preciso tomar conta de viver a minha vida bem aqui para fazer a experiência. Amém.